Duas situações importantes envolvendo a guerra na Ucrânia, o conflito entre Rússia e Ucrânia. Tivemos a oficialização da anexação de 4 territórios ucranianos pelo governo da Rússia e como que uma reação quase que imediata à oficialização do pedido da Ucrânia para ingressar na OTAN. Vamos entender como é que isso mexe no tabuleiro geopolítico. Estamos em contato com um cientista político, pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP, professor Vicente Ferraro. Professor, como vai? Olá, Ivan. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer todo nosso. Poxa, professor, sempre que a gente trata de guerra, né, a gente tem ali sempre no finzinho uma esperança de que alguém ceda, de que as partes sentem-se ali à mesa, discutam a paz, negociem a paz. Mas pelo jeito, esses dois fatos que eu acabei de citar mostram que esse conflito está um pouco longe de acabar, né? O que significa, e aí eu vou repetir o que eu disse, né, no tabuleiro geopolítico, a anexação dessas regiões da Ucrânia por parte do governo russo, né, depois de um referendo, a gente pode até explicar isso aqui depois, mas como que quase que uma reação imediata à Ucrânia pedindo oficialmente para ingressar na OTAN. O senhor acredita que esse pedido deve ser aceito? Que consequências esse pedido tem? Olha, Ivan, eu acho muito difícil esse pedido ser aceito, né? Porque essa reivindicação de entrar na OTAN já é uma demanda antiga da Ucrânia, né? Desde os anos 2000, parte das elites ucranianas já reivindicavam a entrada na OTAN. Em 2008, a OTAN anunciou, né, que um dia a Ucrânia viria a fazer parte da aliança, mas nunca foi oferecido para a Ucrânia o chamado Membership Action Plan, que é um plano de critérios, né, uma série de critérios que o país que é candidato a entrar na organização deve cumprir para ser aceito, né? Então isso nunca foi oferecido à Ucrânia. No ano passado, o Dmytro Kuleba, né, o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, fez um artigo, um questionamento muito enfático ao fato de a OTAN até o momento não ter oferecido esse prognóstico de entrada, né, esse mapa de acesso. E essa reivindicação, né, que eu disse que vem desde os anos 2000, ela ganhou força a partir de 2014, né, com a anexação da Crimeia e a interferência russa no Donbás, né, então ela se tornou uma prioridade para a Ucrânia, né, como uma tentativa, né, a Ucrânia vista como a OTAN percebida como um instrumento que poderia ali frear a investida da Rússia, a ingressão russa, que ocorre desde 2014. Então, em 2019, essa meta foi colocada, inclusive, na Constituição ucraniana, mas ela é muito difícil de ser cumprida, né, porque a OTAN ela tem a preocupação de evitar um conflito direto com a Rússia, e desde 2014 a Ucrânia está ali nesse conflito indireto e agora direto, né, com a Rússia, né, então aceitar um membro que está em um conflito direto com a Rússia seria a mesma coisa que arrastar a organização para um conflito direto com uma potência nuclear, né? Uma vez que qualquer ataque que a Ucrânia sofrer, se ela for membro da OTAN, todos os outros membros terão que responder em solidariedade, né? Então, todos os outros membros se envolveriam em uma guerra direta com a Rússia e isso é algo que os países membros querem evitar, né? Ou seja, há essa preocupação em envolver os países, potências nucleares, em um conflito direto com a maior potência nuclear de hoje, que é a Rússia, né? Então, dificilmente os 30 países membros eles consentiriam em aceitar a entrada de um membro que, no caso da Ucrânia, né, que traria mais insegurança à organização. E toda decisão da OTAN ela tem que ser tomada em consentimento, né? Os 30 países membros têm que concordar com essa entrada. E por último, né, eu queria chamar a atenção que o Putin ele também tem influência sobre alguns membros da OTAN, né, como é o caso da Hungria, né, ele tem uma relação muito próxima com Viktor Orbán e também tem uma relação ali relativamente próxima com o Erdogan da Turquia, né? Então esses países poderiam ali propor algum tipo de veto mais enfático a esse tipo de alargamento da aliança. Então a gente pode estar diante de uma nova frustração, né, para a Ucrânia, porque esse referendo, aliás, um referendo meio assim, meio assado, né, professor? Muita gente defende que o referendo não reflete o desejo de
todo o povo ucraniano, mas o fato é que hoje o presidente da Rússia oficializou aí a anexação desses 4 territórios, né? Donetsk, Luhansk, Zaporígia e Kherson. E eu falei na abertura aqui do nosso bate-papo sobre possibilidades de se negociar a paz, né? É interessante que ontem, já com o resultado do referendo, né, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que isso enterraria qualquer possibilidade de negociação por paz, mas no discurso oficializando a anexação, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que deseja voltar à mesa de negociação com a Ucrânia, desde que Kiev pare de resistir, pare de atacar, mas que a anexação desses territórios estaria fora de qualquer acordo futuro com o país. E aí é por isso que eu estou falando da frustração, porque muito provavelmente, então, a Ucrânia não terá esse pedido de ingresso na OTAN aceito, e ao mesmo tempo perdendo os 4 territórios e, ao que parece, as possibilidades que existiam de que as duas nações voltassem ali a sentar numa mesa para negociar a paz ficam cada vez mais longe, né, professor? Sim, exato, Ivan. Esse referendo e essa anexação que está ocorrendo no momento tem tudo para levar a uma maior escalada do conflito, né? As chances de negociação vão se tornando menores. O Putin, por um lado, fala que está aberto a negociações, mas, por outro, esses critérios de negociação que ele está propondo são inaceitáveis para a Ucrânia, né? E a própria população ucraniana não concorda com esses critérios, né? De uma série de pesquisas de opinião pública já mostraram que a Ucrânia não tem a intenção de a população ucraniana não contente com esse tipo de negociação com a Rússia, nessa questão de território. Então, em primeiro lugar, né, eu acredito que essa anexação vai levar a uma escalada do conflito, né? Em parte por as chances de negociação agora são ainda mais difíceis do que antes da anexação. É interessante observar que qualquer ataque que a Ucrânia fizer agora para tentar recuperar essas regiões, do ponto de vista do direito interno russo, né, das elites russas, vai ser considerado um ataque direto à Rússia, né? Então, a gente viu nos últimos dias Vladimir Putin ameaçando, inclusive, utilizar armas nucleares táticas, né, numa tentativa ali de criar uma dissuasão, tanto contra a Ucrânia quanto contra a ajuda que o Ocidente dá à Ucrânia, né? Então, ele faz essa chantagem nuclear. Eu acredito que dificilmente essa chantagem vai ter efeito, a Ucrânia vai continuar atacando essas regiões, né, numa tentativa de recuperá-las, de recuperar o controle delas, e isso pode, sim, levar a uma maior escalada do conflito, agora que Vladimir Putin ameaça utilizar armas mais pesadas para garantir o que seria a integridade, né, desse território russo expandido. Não, por essa favor. medida... Oi, desculpa. Não, por favor, pode falar. Essa medida também ela tem tudo para levar a um prolongamento do conflito, né? Porque eu acredito que dificilmente agora a Rússia vai estar disposta a negociar a devolução dessas regiões, né? Ou seja, uma medida que acaba tendo um custo, inclusive, para os sucessores de Vladimir Putin, né? Porque agora, oficialmente, né, no direito interno russo, essas regiões são parte da Rússia e dificilmente as futuras elites russas, né, os sucessores de Vladimir Putin, vão poder consentir com uma devolução, com uma secessão dessas regiões de volta para a Ucrânia. E dificilmente a Ucrânia vai aceitar, vai consentir com essa medida, né? Então, o conflito aí tem tudo indicativo, né, de que vai ser muito prolongado, de que vai levar muitos anos, né? Ou seja, vai ter aí um efeito de longo prazo. E também isso pode trazer um certo custo para a Rússia, né? Porque eu acredito que vai, além dos ataques ucranianos, né, é possível que a gente veja ali uma guerra de insurgência também, né? Não há, apesar dos referendos apontarem ali para um consentimento da população local dessas regiões ocupadas, eu acredito que não há esse sentimento pró-Rússia em todas as regiões. Em algumas delas, como é o caso do Donbass, em Donetsk e Luhansk, sim, há, que desde 2014 ele há uma maior proximidade com a Rússia, né, e historicamente tem outras questões culturais históricas ali que da região que a aproximam da Rússia, né? Mas nas outras regiões que foram anexadas, como é o caso de Kherson e Zaporígia, não há esse sentimento pró-Rússia muito enfático, né? A partir de 2014, o sentimento pró-Rússia ali que havia no leste caiu muito significativamente, né? Uma série de pesquisas
de opinião pública já vinham mostrando que não havia esse sentimento, né? Então é possível que a gente veja ali, inclusive, uma guerra de insurgência, né? Como já tem ocorrido, né? Uma série de autoridades locais que controlam essas zonas ocupadas sofreram atentados nos últimos meses, né? E é possível que esses atentados continuem, né? Então eu acredito que esses atentados eles são coordenados tanto pelo Serviço Secreto Ucraniano, né? O Serviço de Segurança Ucraniano, quanto por grupos locais insurgentes. Para a gente terminar, professor, já te agradecendo muito, a gente está conversando aqui com o Vicente Ferraro, cientista político, pesquisador da USP. O senhor falou do custo para a Rússia, né, a partir do momento em que esse conflito aparentemente deve ser prolongado. Queria saber um pouquinho se há um custo também para o Brasil, né? A gente viu ao longo da guerra o Brasil com uma postura até alvo de críticas, né, por parte de observadores nacionais, mas tomando uma postura meio que de não se meter no conflito, né? Mas a gente viu, por exemplo, o presidente da República viajando para negociar fertilizantes. Esse foi um ponto que pegou bastante aqui para o nosso país. Nesse prolongamento do conflito Rússia e Ucrânia, há um custo também para o nosso país? Há um custo para o Brasil? Sem dúvida, porque o prolongamento do conflito, né, e principalmente uma escalada, pode vir a impactar novamente no preço das commodities, né, no preço dos produtos, dos recursos energéticos, no preço dos alimentos, e gerar uma nova pressão inflacionária, né? Então, a gente vê que nos últimos meses essa pressão inflacionária foi reduzida, mas no início do conflito ela estava bem alta, e com uma nova escalada do conflito a gente pode ver novos picos de pressão inflacionária, aí, tanto no custo dos alimentos quanto no custo de recursos energéticos, né, como o gás e o petróleo. Porque tanto a Ucrânia é um dos maiores exportadores, é um grande exportador de cereais, de grãos, né, e isso impacta no custo dos alimentos, e a Ucrânia e a Rússia, além de ser um exportador de cereais, de fertilizantes, também é um dos maiores exportadores do mundo de petróleo e gás. Então, o fato desses países estarem envolvidos no conflito tem um impacto direto no mercado de commodities e gera uma pressão inflacionária no mundo inteiro. Sai caro para todo mundo. Professor Vicente Ferraro conversou conosco aqui na Band News FM para a gente entender um pouquinho mais das peças se mexendo aí no tabuleiro geopolítico em relação às novidades no conflito Rússia e Ucrânia. Professor, muito obrigado, viu, por conversar aqui com a gente, pela atenção com o nosso ouvinte. Um abraço. Muito obrigado a vocês pelo convite. Um abraço.